Nós vamos hoje, gente, terminar a segunda temporada de Moisés. Quem está sendo abençoado com esses estudos sobre a biografia e a vida de Moisés, levanta a mão bem alta aí para eu ver. Oh, que coisa boa! Mas olha só, eu preciso da sua ajuda. Se você acha que a gente deve fazer uma terceira temporada, porque a biografia de Moisés é fantástica. O pastor vai voltar a pregar em outros textos, e daqui a pouco, para não cansar você, para que você não fique enjoado de Moisés, não é? Mas daqui a pouco nós voltaríamos com a terceira temporada. Mas eu só vou fazer isso se você quiser, se você estiver apoiando. Então você vai encher a nossa caixa de mensagens da igreja, ou a minha, ou o Instagram. Você vai dizer, eu quero. Manda uma mensagenzinha dizendo que quer a terceira temporada. A terceira temporada que vai terminar hoje, obrigado irmãos, obrigado. Ela teve e vai ter no final da noite 8 mensagens. 8 mensagens. A primeira temporada que nós fizemos, que terminou em janeiro, teve 18 mensagens. Então, aliás, 12 mensagens, 13 mensagens, melhor dizendo, 13 na primeira e 8 na segunda. Guardou aí, Silviano? Guardou? 13 na primeira e 8 na segunda. Então, são 21 mensagens sobre Moisés. Todas elas estão no YouTube, se você quiser acompanhar a nossa série e também podcast. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 19. E, gente, a passagem de hoje é extraordinária. É uma coisa das mais lindas do Velho Testamento, a visitação de Deus. A visitação de Deus. Êxodo 19, no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre as asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, que coisa linda. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo que o Senhor havia mandado que ele falasse. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar, um toque longo, eles poderão subir ao monte. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, o que é a visitação de Deus?
talvez em todos esses anos ministeriais que Deus me tem permitido viver, não existiu até hoje outro tempo em que estamos tão necessitados de uma visitação de Deus. Mas o que é essa visitação? Especialmente nós, o novo Israel de Deus, o povo da nova aliança, do Novo Testamento, que temos o Espírito Santo. Quando a Bíblia no Velho Testamento diz: e eu derramarei sobre toda a carne o meu Espírito, e Paulo declara que a glória que está sobre nós é maior do que a glória que estava sobre Moisés, é porque nós estamos debaixo da glória, do poder, da graça, do Espírito Santo, no qual fomos batizados. Todo crente, diz a Escritura, tem o Espírito Santo. Aliás, é o penhor da nossa herança. Se você não tem o Espírito Santo, você não é convertido. Se você é convertido, você tem o Espírito Santo. Quem aqui tem o Espírito Santo? Essa é uma convicção pessoal, intransferível. Eu não posso saber sobre a sua vida, você não pode saber sobre a minha vida, cada um responderá diante de Deus. Ora, se o Espírito Santo está sobre nós e a nossa glória é maior que a glória que estava sobre Moisés, o que significaria essa visitação de Deus na experiência da igreja nos dias de hoje? E por que eu estou dizendo que nunca na história, pelo menos dos últimos 50 anos, para não colocar outros, talvez esta seja a ocasião que mais precisamos de uma visitação de Deus? Porque, irmãos, esta pandemia, agora eu quero que você esqueça um pouco a questão da doença, ou de pessoas doentes que você conheceu, algumas que você perdeu, aquelas que agora intercedemos, mas que você pense no seguinte: o que é que a pandemia ou a experiência pandêmica causou na vida espiritual das pessoas? Você já parou para pensar nisso? O que é que a pandemia causou na igreja? Eu não sei se isso para você é estranho, que eu vou dizer aqui, mas nós vimos um movimento espiritual, estamos vendo um movimento espiritual mundial. Esta semana, segunda, terça e quarta-feira, eu estive reunido com pastores em Sorocaba, São Paulo, das maiores igrejas evangélicas do país. A luta que passamos aqui é a luta de todas as igrejas e colegas ministeriais. Quando a gente chega nos Estados Unidos, a situação é similar, igual. Essa pandemia provocou uma apuração da igreja. A igreja foi apurada. Aquele crente que vivia com um pé na igreja e o outro no mundo foi. E ele encontrou uma explicação plausível para não vir mais à casa de oração. Eu não posso por causa da pandemia, apesar de que ele pode ir a muitos outros lugares. O único lugar que se pega Covid no Brasil é na igreja. Um absurdo.
Um absurdo. Porque muitas organizações sociais nesta cidade e no país não respeitam o que nós respeitamos aqui. De um lugar amplo, arejado, todos de máscara. Os que estão falando sem máscara, como eu, estou numa distância muito grande de vocês. Muito mais do que 6 feet, 2 metros. Mas é claro que existe uma atuação espiritual, satânica. Muitos se afastaram. E muitos esfriaram na sua fé. O que acontece no texto de Êxodo 19 é uma visitação de Deus, preparando um povo para virar nação. Olha isso. A promessa de uma nação vem de Abraão. Até agora era povo. Era o povo hebreu. Mas nós estamos às portas para Israel se transformar numa nação. A partir de Êxodo 19, capítulo 20 em diante, Moisés vai receber para entregar ao povo os 10 mandamentos e as leis da nova sociedade israelita, judaica. Mas antes que isso acontecesse, era preciso haver um conserto. Era necessário estabelecer uma aliança. Era necessário uma consagração. E o que acontece em Êxodo 19 é uma preparação de Deus ao povo, trazendo a eles uma visitação. À noite nós continuaremos no restante do capítulo 19, porque esse capítulo é fantástico. Mas eu quero hoje, agora, nesta manhã, falar sobre o que precedeu a visitação. E dizer a você o seguinte: nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de uma visitação. A igreja brasileira precisa, a igreja do Senhor precisa dessa visitação. Esse aquecer da fé, esse aquecer da vida espiritual, essa vontade dos crentes orarem mais, lerem a palavra. Precisamos disso, sim ou não, gente? Sim ou não? Precisamos. E esse movimento tem que vir de cima para baixo. Porque nós, fracos, não temos forças. Nós somos limitados. Nós desanimamos, nós temos inconstâncias emocionais. Nós adoecemos, nós nos entristecemos. Se não for uma obra de cima para baixo, como todo avivamento, o avivamento não é uma produção do homem, não é. O avivamento da igreja é uma obra do Espírito de Deus, em que alguns momentos da história da igreja, ele, sentindo a necessidade de um renovo, trouxe uma experiência de avivamento para a igreja. E essa experiência de avivamento é para, como diz a palavra, avivar o seu povo, acender a chama. Chama que está apagada de muitos. Porque tem gente que parou de orar. Tem gente que não abre a Bíblia para ler. Aliás, conversando com uma pessoa esta semana, eu disse a ela: você pode ler livros. Você pode ler livros devocionais, que são essas cartilhas de comentários
de textos bíblicos, mas você não pode deixar de ler diretamente da fonte. Você não pode deixar de ler a Bíblia. Porque tem gente que ficou tão, eu vou usar esse termo estranho, tão viciada em ler. Quem é mais antigo, né? O Ponto Saliente, que era o nome de um livreto de devocionais, e tantos outros que surgiram, que não leem a Bíblia, elas leem comentários de versículos. Nós precisamos voltar a beber da fonte. Nós precisamos voltar a orar. Nós precisamos voltar a ver a nossa vida, que somos sal da terra na terra, luz do mundo no mundo. Avivamento já, Senhor. Visitação de Deus. Para que haja um despertar na igreja. Para que haja um levantar de pessoas. Em que a gente possa aproveitar este momento de dor e sofrimento da sociedade para proclamarmos o Evangelho, para pregarmos a palavra. Mas o diabo tem oprimido alguns no canto do quarto. No canto do quarto da depressão. No canto do quarto da dor, das lágrimas, do isolamento. O pavor tomando conta de muita gente. A desconfiança é tão grande que beira a falta de fé. E às vezes a gente questiona e dá vontade de dizer assim: você não crê em Jesus? Você não crê que Deus é dono da vida? Eu sei que nós temos que ter cuidado, eu sei que nós temos que tomar conta, eu sei que temos que nos proteger, mas esse pensamento chega a ser um pensamento tão radical que parece que você não crê em Deus. É ou não é, gente? Precisamos de um avivamento do Senhor. O que precedeu essa visitação, essa presença de Deus de maneira especial? Eu vou apontar algumas coisas. Primeiro, os líderes buscavam e foram buscar a Deus, especialmente Moisés. Versículo 3 diz que Moisés subiu para encontrar-se com Deus e interceder pelo povo. Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus e interceder pelo povo. Ele foi buscar a revelação, ele foi buscar a visão. A visão de Deus à igreja vem através da liderança. Dos seus pastores, dos seus líderes de célula, dos seus líderes ministeriais. Deus entrega a visão ao líder, para que o líder repasse ao povo. Veja no verso 9 o que Deus disse a Moisés: eu virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, ou ouvindo eu falar com você, passe a confiar em você. Isso é uma questão de princípio de autoridade que está aqui. Então, a primeira observação que eu faço, o primeiro ponto sobre essa visitação e o que precede a visitação de Deus, são pessoas, lideranças, pastores, todos que estão na frente, clamando, e eu conclamo as pessoas de oração, as pessoas que amam a igreja, a que dobrem os joelhos, aos líderes de célula, aos líderes ministeriais, para que nós intercedamos e peçamos a Deus uma visitação. E a visitação de Deus veio na história em momentos difíceis da igreja. E este é o momento dramático. Segunda coisa que precedeu a visitação de Deus. Ele estabelece uma aliança clara. Deus não faz as coisas apenas guiado ou guiando a gente pelo emocional. Guarde isso. Mas a sua palavra, a inteligência, a racionalidade, a doutrina. Ele fez uma aliança e disse assim: vocês, falando a Israel, são meu povo particular.
Vocês são para mim um tesouro. Olha que palavra linda de Deus para aquele povo. Vocês são para mim um tesouro. A palavra, o texto aqui no hebraico é tão bonito, que eu li uma frase de um comentarista bíblico, que disse o seguinte: Israel era uma propriedade particular de Deus, como um tesouro pertence a um rei. Como o tesouro pertence a um rei. Vejam o carinho de Deus, vejam o amor de Deus, vejam a misericórdia de Deus, gente. Só que quando eu faço um contrato, quando eu faço uma aliança, essa aliança, esse contrato, tem dois lados de responsabilidade. Deus está dizendo a Israel que eles pertenciam ao povo especial, a um povo chamado, a um tesouro, mas que eles deveriam obedecê-lo. A obediência, anote no seu coração, é o centro da aliança com Deus. Eu vou te obedecer, Senhor, disse Israel. Versículo 8, faremos tudo que o Senhor ordenar. Ora, então no contrato que Deus assinou com Israel, o contrato dizia o seguinte: vocês serão um povo especial, eu vou abençoar, eu vou tomar conta, eu vou tratar vocês com o maior amor, carinho e misericórdia, e vocês me obedecem, e vocês seguem para o bem de vocês mesmos, vocês seguem as minhas palavras, obedeçam os meus decretos, obedeçam os meus mandamentos. Esse é o contrato. É o mesmo contrato do Novo Testamento. Eu dei o meu filho, eu dou o meu filho, eu entrego o sangue dele, eu entrego a carne dele, eu perdoo os pecados de vocês, mas vocês precisam me obedecer. Aquele que me ama e quer ser meu discípulo, obedece às minhas palavras. O discípulo de Jesus não é aquele que diz que é discípulo. Discípulo de Jesus não é aquele que necessariamente está na igreja, que tem Bíblia em casa, que faz ofertas designadas. Não, o discípulo de Jesus é aquele que verdadeiramente obedece Jesus. Esses verdadeiramente são meus discípulos. Não tem enganação com Deus, gente. Não tem enganação. Às vezes nós achamos que como enganamos as pessoas, ou temos uma aparência de santidade ou de vida, que nós enganamos a Deus com as nossas esmolas. Ele sabe exatamente quem tem obedecido e quem não tem. Ele sabe exatamente a intenção do coração. Antes que o avivamento viesse, antes que a visitação de Deus acontecesse, como veremos hoje à noite, Deus prepara a nação, Deus prepara o povo, primeiro falando com os líderes, e em segundo, fazendo uma aliança. Deus estabeleceu uma aliança com você. E olhe para mim, deixa eu dizer uma coisa. O dia da sua conversão você assinou essa aliança. O dia que você foi à frente, que você levantou as mãos, que você se batizou, você assinou. Um contrato é assinado por dois lados. Ele assinou com o sangue do seu filho. Você assinou quando você disse: eu aceito, eu quero, eu reconheço, eu sou de Jesus. Você assinou. Agora que cumpra-se o contrato, porque ele está cumprindo a parte dele. E a pergunta: você está cumprindo a sua? Ao preparar o contrato, ao estabelecer as condições da aliança, vem o terceiro ato. Deus agora pede consagração.
Se queremos, gente, um avivamento, se queremos uma visitação de Deus, precisamos de consagração. Tem muita coisa que você pede e não acontece na sua vida, porque está faltando alguma coisa. Existem barreiras emperrando. Existem situações que não deixam as orações serem completadas. Existem pecados, porque a Bíblia diz que pecados fazem separação entre nós e Ele. Às vezes você está clamando, tem até gente fazendo jejum. É bíblico, pode fazer. Mas se você não remover algumas coisas, se você não estabelecer o processo da consagração, a ação de consagrar, é isso que significa a palavra consagração, Deus não poderá responder a você, porque há impedimentos, há barreiras. Se nós queremos uma visitação do Espírito Santo, e a visitação é essa visitação extraordinária, esse mover extraordinário, este avivamento extraordinário, nós precisamos trazer a vida para o eixo da obediência e da consagração. Olha o versículo 10. Deus diz a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Muito interessante essa expressão. Eles têm que lavar as vestes. Versículo 11. Eles têm que estarem prontos no terceiro dia, porque o Senhor vai descer à vista do povo, para que eles pudessem ver a glória de Deus. Tinha que haver consagração, gente. Para ver algumas coisas de Deus na nossa vida, tem que haver consagração à vista do Senhor. Deus quer se manifestar na sua casa. Verso 14, tem um pedaço aqui muito interessante. Nesse período, os homens não toquem em mulher. É claro que isso aqui é uma manifestação temporária e nós não podemos ir contra as leis do casamento. 1 Coríntios 7 estabelece com clareza. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte: por essa visitação, por essa consagração, se for preciso, dedique totalmente o seu jejum, a sua petição a Deus. Irmãos, a visitação de Deus depende de vidas consagradas, de mãos limpas, não de mãos sujas fazendo negócios obscuros, não de gente que anda na calada da noite, mas que anda na luz. E vejam quando ele fala no primeiro, no segundo, até o terceiro dia, Deus está falando de um processo santificatório. A santificação ou a ação de santificar é processual. Mas eu tenho que começar, eu tenho que fazer, eu tenho que renunciar. Quando o apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, disse: não apaguem o espírito, está toda a base da necessidade do avivamento. Sabe por quê, irmãos? O Espírito nós temos, o Espírito nos batizou, o Espírito está em nós, mas Paulo diz: vocês têm o poder de abafar, de apagar, vocês têm o poder de ter uma lâmpada, como esses refletores aqui à minha direita. As lâmpadas estão ali, mas estão apagadas, por causa do arbítrio humano, da decisão humana, por causa da carnalidade humana, por causa da fraqueza espiritual humana, nós apagamos o poder do Espírito em nós. Por isso o avivamento. Por isso a necessidade do mover de Deus, do toque, do derramar, de uma ação poderosa, de um mexer do Espírito conosco.
Muitas coisas, meu irmão, minha irmã, não estão acontecendo, porque nós estamos vivendo como igreja uma fraqueza espiritual. Isso é muito mais, e avivamento ou visitação é muito mais do que ter uma religião, do que ser membro de uma igreja. É uma experiência de intimidade, de consagração, de dedicação, de devoção, que você e eu precisamos. Consagre esse povo, Moisés, para que eu possa descer. Eu vou descer, mas eles só vão me ver se passarem pelo processo. E há um texto da Bíblia que diz assim: santificai-vos, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Se esse ato purificador, se nós não estivermos mergulhados nessa graça, nessa dádiva, nós não entendemos o Evangelho. A visitação de Deus começa com essa pregação, chamando os líderes à oração. Segundo, fazendo uma aliança. Terceiro, pedindo consagração. Esses são os movimentos até o versículo 13 do texto que lemos. Moisés vai ao encontro de Deus, vai clamar. Deus estabelece o contrato. Deus estabelece as cláusulas do contrato, da aliança. E Deus pede consagração. Vejam, até aqui a visitação não havia acontecido. Há uma condição. Essa visitação está condicionada. Se nós aqui, e eu tenho que responder por este rebanho, eu não tenho nada com outro rebanho, o outro rebanho é a responsabilidade do outro pastor, seja qual for. Se nós aqui não fizermos o que temos que fazer, não haverá essa visitação especial. Nem na vida individual, nem nas famílias e nem na congregação. A mensagem que Deus deu a Moisés é para que ele transmitisse a cada chefe de família, a cada pessoa e ao povo inteiro. Você quer ou não uma visitação na sua vida? Você está disposto, está afim? Ou você quer manter esse nível aí que você se encontra? Você pode dizer assim: não, está bom, eu estou satisfeito. Você está satisfeito? Quem é que está satisfeito? Não levanta a mão não. Quem é que está satisfeito com a sua vida espiritual aqui? Quem é que está satisfeito? É só você olhar. Eu não preciso ser, eu tenho que ser só profético, eu não preciso ser adivinho de nada. É só você olhar para os seus frutos. É só você olhar se você tem ganho pessoas para Cristo. É só você olhar os frutos da sua vida. E seria muito triste nós olharmos e vermos que as coisas não estão como poderiam estar, e a gente dizer assim: eu estou satisfeito com a minha vida espiritual. Eu tenho certeza. E por que essa certeza, pastor? Por causa do momento, do contexto que nós estamos vivendo, que a própria igreja brasileira está vivendo. Pelo próprio contexto, é claro que você não está satisfeito. Que você sabe que podia fazer mais, ser mais, entregar mais. A gente sabe. Ou o pastor aqui está falando bobagem? Ou eu estou proclamando mentira? Eu tenho certeza que se você colocar a mão na consciência, for no fundo da sua vida, você vai com honestidade dizer: Senhor, eu preciso de um avivamento. Eu preciso de uma visitação. Eu não sou o que eu poderia ser.
Eu não oro como poderia orar. Eu não estou em contato com a tua palavra como eu poderia estar. Eu não tenho frutificado como eu poderia frutificar. Eu não tenho usado meus dons como eu poderia usar no teu serviço. Verdade ou não, igreja? Qual é a resposta? É verdade ou não, igreja? Mas não respondam porque eu os induzi uma resposta. Respondam para Deus com sinceridade. Chame os líderes, proclame, assinem o contrato, consagrem e, por fim, respeitem os limites. A história do limite do monte, do não se aproximar, nem animal podia tocar na base do monte, é fantástica. Por que que Deus não quer que toque? Qual é a mensagem? O que que Deus está mostrando com isso? Versos 12 e 13, eles não podem tocar no monte, Deus estabelece limites. O que Deus está fazendo aqui, na península do Sinai, é dizendo o seguinte: no monte em que eu me revelarei, no monte em que eu descerei, para me mostrar a Israel, numa visitação extraordinária, vocês não podem tocar. Por quê? Porque eu estou demonstrando a vocês a barreira que o pecado faz, a distância entre a minha santidade, diz o Senhor, e os seus pecados. Essa é a mensagem. O não tocar no monte é para mostrar que há uma barreira clara entre a santidade de Deus e o nosso pecado. Por isso a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Os lampejos ou os textos interpretados na Bíblia, que fulano viu a Deus, que Isaías viu ao Senhor, que Moisés o viu pelas costas, são textos que mostram a maior proximidade possível, mas a Bíblia declara: ninguém viu a Deus e não podemos vê-lo. Eu gostaria de ver o rosto do Senhor, eu gostaria de ver o rosto de Cristo, mas eu não posso. O Cristo transfigurado. Sabe por que eu não posso? Pelo mesmo motivo porque você não pode. Porque nós, se víssemos a Deus, nós desintegraríamos. A santidade de Deus é tão forte, a santidade do Senhor é tão forte, que eu, na minha carne, no meu pecado, essa carne que se consumirá um dia e voltará ao pó, ela não resistiria. É por isso que eu não posso ver a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Não toquem no monte. Temor e respeito. Vamos explicar muito bem essa palavra hoje à noite, temor. Na oitava e último episódio dessa segunda série, ou dessa segunda temporada da série. Respeitem, temam ao Senhor. Olhem. Vocês não podem ultrapassar limites. Há crentes que ultrapassaram limites. Há crentes que hoje tratam as coisas de Deus com desleixo, que vivem uma autonomia tão grande que não há senhorio. Cristo não é senhor da vida de muita gente, que vem à igreja, que até é dizimista, mas que perdeu o respeito à autoridade de Deus, perdeu o respeito a Deus. Alguns até debocham das coisas de Deus. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Traz o avivamento de cima para baixo. Traz o despertar para a igreja. Traz, Senhor. Amém, gente? Você quer isso para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para a sua igreja? Você quer isso? Então nós temos que fazer essas 4 coisas aqui, para que a visitação venha, para que o avivamento venha. Líderes preparados, intercessores,
Uma igreja com um contrato assinado, aliança firmada com Deus. Uma igreja consagrada, preparada para a visitação. Uma igreja que está consciente do temor a Deus, que temam a Deus, que amem a Deus. Uma pessoa que ama é uma pessoa que teme, uma pessoa que teme é uma pessoa que ama. Mas muitos crentes, que se dizem crentes, perderam respeito a Deus. Os irmãos agora entenderam porque que a gente precisa de uma visitação? Entenderam porque que a gente precisa de um avivamento? Entenderam porque a gente precisa que Deus tenha misericórdia e visite o seu povo nesse tempo difícil? Nenhum de nós esperava passar pelo que estamos passando. Ver uma pandemia era coisa de livro, de estudo da história. Estamos passando, Deus permitiu, e não foi só o Brasil, é o mundo todo. É um chacoalhar. Qual é o propósito disso? Qual é o propósito disso? Deus está permitindo isso. Por quê? Para quê? Pense na sua vida. Deus está alertando, chacoalhando a igreja, mexendo com a igreja, dizendo a você: eu quero visitar, eu quero fazer algo novo, eu quero trazer um fogo. Mas você precisa ir para o joelho, para a consagração, para o temor, para que eu possa agir. Não apaguem o meu espírito, não apagueis o espírito, não apagueis o espírito. Talvez você tenha o espírito, já seja convertido, já foi batizado do espírito, mas talvez você tenha, com seus atos, com seus pecados, com as suas fraquezas, apagado todo o brilho do espírito na sua vida. Que Deus tenha misericórdia. Vamos orar. Vem, Espírito Santo, vem como fogo sobre mim. Igreja toda em pé, nós vamos cantar essa canção que é a nossa oração final. A nossa oração final, pedindo a Deus: vem, Espírito Santo, como fogo. Mas você vai pedir para você, para a tua vida, para que isso aconteça com você. Esquece os outros, pede avivamento na sua casa, na sua vida, e assim toda a igreja, todos nós, todas as famílias, seremos contagiados pela força, pelo calor, pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo, vem como fogo. Visitação de Deus. Que consome. Visitação de Deus. Consome em tua presença. Deus, eu me rendo à tua glória. A tua glória. Avivamento à minha vida, à minha casa. Pede a Deus, pede pela tua família, pede por você. Senhor meu Deus, o Senhor ouviu o nosso clamor nesta manhã, que toda pessoa que esteve neste culto
na internet ou aqui, possa ter a consciência de que precisa desta visitação. Ó Deus, toca. Só o teu Espírito convence. Opera o querer, para que todos nós possamos abrir, fazer um concerto, em nome de Jesus. E que o teu Espírito Santo possa nos visitar de maneira muito especial, a toda a tua igreja, pelo nome de Jesus. Vem, vem, Senhor, traz a visitação ao teu povo, como fizeste aos pés do Sinai, a todo Israel, em nome de Jesus. Clame ao Senhor, terminando esse momento de adoração. Espírito Santo, Espírito Santo, vem como fogo que consome.